Livro de Atos dos Apóstolos, vou ler Atos capítulo 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa bonita, né? Todos estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. Deus abençoa o seu povo quando o seu povo tem comunhão. De repente, uma outra questão importante: Deus pode fazer coisas em nossas vidas? De repente, pode acontecer, amém? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, ninguém que estava reunido ficou sem receber. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? A graça de Deus e a bênção de Deus é para todos os seus filhos. As heranças do Senhor é para todos os seus filhos. Deus não tem acepção de filhos. Todos nós temos a graça para receber tudo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, convidamos Teu Espírito Santo, Deus, ó Espírito Santo, a conduzir-nos na leitura da Tua Palavra, na reflexão na Tua Palavra. Nada que um homem nos diga pode nos satisfazer, senão o que sai da Tua boca. Por isso, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui, para ministrar nos nossos corações, ministrar nessa igreja, nos ensinar verdades, nos falar da Tua pessoa. É minha oração, nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos dito que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja que sempre chama a nossa atenção para as coisas que Deus fazia na igreja. Os milagres, os prodígios, a realidade tão pessoal que eles tinham no relacionamento com o Senhor. E nós vimos que por trás daquela igreja haviam princípios dos quais nós já falamos alguns. Por exemplo, aquela igreja era uma igreja disposta a sofrer. Eles sabiam que havia uma implicação na fé deles e eles estavam abertos, prontos para, se preciso for, sofresse por Jesus. Nós vimos que esse foi um princípio. O outro princípio que falamos anteriormente é sobre a oração. Era uma igreja que orava constantemente. Quando você lê o livro de Atos, você vê que sempre eles estão reunidos em oração e buscando a vontade de Deus. Outro princípio que também já vimos é que aquela igreja era uma igreja de íntima comunhão uns com os outros, ao ponto deles venderem os seus bens e repartirem entre eles, e eles viviam unidos, em comunhão. E não há lugar mais difícil para o Espírito operar, não que ele não faça, é lugar no meio de discórdia, divisão, porque o projeto de Deus é que nós sejamos irmãos e vivamos em comunhão. Amém? Também vimos que aquela igreja era uma igreja que estava sempre em movimento missionário. Era uma igreja missionária, eles pregavam o Evangelho. O tempo todo eles falavam do Evangelho de Jesus Cristo. Eles anunciavam Jesus Cristo. E na medida que nós anunciamos Cristo, o Espírito Santo nos enche, porque esse é um propósito do Espírito Santo, nos capacitar para falar de Jesus. E hoje eu queria pensar com vocês sobre a vida do Espírito naquela igreja, ou seja, aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem está lendo o livro de Atos aí? Amém? Então leia, irmãos. Quem já leu inteiro o livro de Atos? É importante ler a Bíblia o tempo todo, pegar o texto e ler o texto inteiro. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber que o tempo todo aparece a ideia de que todos ficaram cheios do Espírito Santo. O ficar cheios do Espírito Santo naquela igreja não era uma realidade anormal, excepcional. Hoje, quando às vezes em algumas nossas reuniões ou no mundo, quando há um mover do Espírito no meio da igreja, todo mundo fica maravilhado, porque parece que é algo sobrenatural. Para a igreja primitiva, o ser cheio do Espírito era normalidade. Nós que vivemos na normalidade, amar a palavra, amar estar juntos como igreja, adorar o Senhor, tudo isso para a igreja primitiva era normal.
E quando a gente vê alguém que está animado, que a gente diz, né, cheio do Espírito, animado, parece que é alguém que é meio ET perto de nós. Não, devia ser a normalidade de todos nós. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que acontece com essa questão do Espírito Santo na igreja? Eu tenho 40 anos que eu sou pastor. Eu já passei por várias situações e eu vejo que alguns distorcem a ação do Espírito e outros ignoram a ação do Espírito. Há muita confusão nessa questão, há muito misticismo humano nessa questão, há muita, podíamos dizer, manipulação humana nessa questão. Então alguns com medo daquilo que é manipulação e humano, outros fogem e ignoram o papel do Espírito Santo na vida da igreja. Quando eu, há uns anos atrás, 2008, eu fiz uma análise para pensar no nosso cantor cristão, né? Os batistas cantavam mais o cantor cristão, hoje cantamos outras músicas também. De mais de 500 músicas do cantor cristão, quantas tem lá? Quem sabe, decor? 584 músicas do cantor cristão, menos de 10, ou no máximo 15, falam do papel do Espírito Santo. O que aconteceu? É porque esse cantor foi organizado depois do ano de 64. E no ano de 1964 teve um mover ou um despertamento da igreja, um avivamento, e houve algumas cisões na igreja. E alguns então, principalmente os nossos batistas, começou a cortar tudo que falava do papel do Espírito Santo, porque já julgava que era pentecostal, sabe aquela linguagem que botar no outro, esse é pentecostal, então cortou aquilo, e as pessoas deixaram de experimentar a realidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa que está no nosso meio, que está em nós, que se move, e o Espírito Santo foi nos deixado pelo Senhor com propósitos, entendeu então? Alguns então manipulam essa questão, usando o emocionalismo ou usando qualquer outra coisa, e outros fogem disso. E na igreja primitiva não, a presença do Espírito Santo era real, eles carregavam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo era uma pessoa real, que eles tinham um relacionamento constante, e a gente vê isso no livro de Atos. E eu vou fazer hoje, vou correr um pouco, porque não dá tempo para explorar todos os textos, e devagarinho nós vamos explorando, mas vamos fazer um tour, tá bom? Pelo livro de Atos, e vocês vão ver nos contextos e quantas vezes aparece a referência do Espírito Santo no livro de Atos, amém? Vamos lá? Vamos ter que correr um pouquinho, né? Primeiro, Atos 1, logo no começo, Atos 1, versículo 4 e versículo 5. Jesus ali, antes da sua ascensão, ele diz aos discípulos, a palavra diz, e comendo com eles, Atos 1, 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele que de mim ouvistes, porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. Ali já começa falando da promessa que Jesus tinha deixado para a igreja, e essa promessa, ele relaciona ela lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 49, Lucas 24, verso 49, Jesus diz assim para os discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é uma promessa do Pai. A promessa que o Senhor confiou a Jesus e Ele depositou a nós. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é prometido para a igreja, ele é uma promessa para a igreja. Atos 1, versículo 8, na sequência, Jesus vai falar do Espírito Santo e o seu papel na missão, dizendo assim, os discípulos estavam ali preocupados quando o Senhor restauraria o reino de Israel, você pode ver no versículo 6 aí, eles estavam preocupados com questões nacionalistas, estavam preocupados com esse mundo presente, e Jesus diz para eles assim, mas aí é uma conjunção coordenativa de ideia, ele estava indo contrário ao pensamento, a ideia que eles estavam dizendo, ele diz, mas
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A promessa do Espírito agora, ele diz: vocês vão receber poder para cumprir a minha missão. Ou seja, aqui já há um efeito missiológico na vinda do Espírito Santo, o poder de Deus para cumprir a missão. Em Atos 2, de 1 a 4, então, o Espírito Santo vem sobre a igreja. Até ali ele não era uma pessoa, ele não era presente na vida e na realidade da igreja. Desde o Antigo Testamento ele vinha, operava e voltava, mas agora ele vem para habitar com a igreja. Em Atos 2, de 1 a 4, que já lemos, vem a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Agora, Atos 2, 33, Pedro vai dizer que depois da descida do Espírito, Atos 2, 33, vamos lá, que essa promessa não foi, essa realidade não era apenas para aquela igreja, mas para todos quantos fossem crer. Essa promessa era para todos aqueles que viriam no futuro. Atos 2, versículo 33 primeiro, fala assim: exaltado pois a destra do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto o que vedes e ouvis. Ali, voltando aqui, no 39, que fala que a promessa é para todos. Ou seja, Jesus recebeu a promessa do Espírito. Veja, que o texto está dizendo: exaltado pois a destra de Deus. De quem está falando? Jesus Cristo. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou. Jesus é aquele que recebe do Pai, que tem do Pai o Espírito, e Jesus é aquele que derrama o Espírito sobre a igreja. Veja a sequência. Agora sim, Atos 2,39 Pedro vai dizer que essa promessa é para todos, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que a promessa do Espírito é para todos aqueles que Deus chama para Ele, aqueles que têm um relacionamento com Ele. Então, essa promessa é para nós hoje, não é alguma coisa que parou, não é uma coisa que acontecia só na vida da igreja. A ação do Espírito, a presença do Espírito, o poder do Espírito, os dons do Espírito, o fruto do Espírito é uma realidade para nós hoje, mas nós precisamos crer na promessa. Não adianta nada eu ter uma promessa de Deus se eu não creio naquela promessa, eu não confio naquela promessa. Continuando, irmãos, Atos 4:31, nós vamos ver de novo a citação do Espírito Santo, agora no contexto que eles estavam de perseguição e oração. Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Observe que todas as vezes que eles ficavam cheios do Espírito, eles anunciavam a palavra, ou eles falavam em novas línguas. Ou seja, a ação do Espírito tem muito a ver com a nossa comunicação. Todas as vezes que você vê lá, ficaram cheios do Espírito, você depois leia o que acontecia. Então ali a promessa é renovada. Veja, o tempo todo eles ficavam cheios do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você, pela graça de Deus, percebeu que você está cheio do Espírito Santo? Não porque é virtude sua, não porque é algo que é um mérito seu, mas porque você está buscando e o Espírito Santo se manifesta na sua vida. A igreja primitiva, que eu disse no começo, parece que isso era meio natural neles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 5, versículo 3, seguindo adiante aí, para escolher um líder da igreja, era diferente em parte do que escolhemos hoje. Geralmente se escolhe uma liderança quando a liderança sabe falar bem, ou quando a liderança tem algum dom humano. Mas veja que Atos 5, versículo 3, na escolha do novo apóstolo, a palavra diz assim: então disse Pedro, pulei aqui. 6:3, tá bom? 6:3, depois eu volto para o 5:3. É muito texto aqui, eu estou com pressa para poder ministrar. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Veja que para o diaconato eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não cheios de eloquência humana, que pode também ser alguém cheio do Espírito que tem eloquência humana. Não cheio de capacidade natural, mas cheios do Espírito Santo. Percebe como a igreja andava na direção do Espírito Santo? Em Atos, agora voltando a Atos 5, versículo 3, veja que parece que, e era a realidade, que o Espírito Santo e eles viviam uma unidade tão perfeita que quando Ananias e Safira mentiram aos apóstolos, eles não disseram, vocês mentiram à igreja, vocês mentiram a mim. Eles disseram assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Para quem que eles mentiram? Na realidade, eles tinham vendido um campo, tinham falado que tinham vendido por um preço mais baixo e deram parte daquele dinheiro para aparecer talvez ali na igreja. Aí eles estavam vendendo suas propriedades, distribuindo. Então, ele tinha um terreno, o terreno ele vendeu por 100 mil e ele chegou lá e falou, olha, o meu terreno eu vendi por 50 mil, tá os 50 mil aqui na igreja, para compartilhar aqui. Eles mentiram, vocês viram o que acontece depois, tanto Ananias como Safira, os dois morreram. Aí havia um temor, depois aquele temor veio para dentro da igreja. Deus é um Deus santo, mas eles mentiram a quem? Por que o texto diz que mentiram ao Espírito, não mentiram a Pedro? Vocês não mentiram a mim, não mentiram à igreja, vocês mentiram ao Espírito Santo. E você vai ver outros textos também que mostram que o Espírito Santo e a igreja, eles viviam numa unidade, eles não tinham essa separação. Vamos ver mais um texto, Atos 7, 55, vamos ver Atos 7, 55, de novo aparece o Espírito Santo, num contexto dificílimo, quando Estevão está sendo apedrejado, Atos 7, 55, mas Estevão, de novo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O estar cheio do Espírito não é só em momentos alegres, ele estava sendo apedrejado e ficou cheio do Espírito Santo. Vamos continuar? Atos 6, versículo 3, já li. Atos 7, 55. Atos 8, de 14 a 17, aparece algo interessantíssimo também. Atos 8, de 14 a 17, nós vemos que então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. De novo, o Espírito Santo veio para os samaritanos que ainda não haviam recebido e tinham sido batizados apenas na concepção do batismo de João. Eles então recebem o entendimento do que é o batismo e impondo as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Percebendo aí? Estão acompanhando? Veja que o tempo todo aparece a pessoa do Espírito Santo. Atos 8, 29, por exemplo, Atos 8 e 29. Veja o que a palavra vai dizer, que o Espírito Santo era aquele que orienta na missão, e ele orienta ali Filipe na missão. Atos 8, versículo 29, diz assim, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha só, o Espírito Santo orientando Filipe na evangelização do eunuco ali. Então, pessoa do Espírito Santo presente, uma realidade, eles carregavam essa presença. Atos 9, 17, vamos um pouquinho mais, estão cansados ainda não? Atos 9, 17, nós vamos ver a importância de irmãos que nos conduzem para que possamos ter um entendimento maior do que do Espírito Santo. Atos 9, 17, nós vemos ali o apóstolo Paulo sendo orientado, e o apóstolo Paulo sendo orientado por Ananias, e Ananias impondo a mão sobre ele e ele recebendo o Espírito Santo. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ou seja, a igreja precisa ensinar. Ananias já entendia mais desse propósito de Deus e ensinou o apóstolo Paulo, que havia se convertido, o caminho, o papel e a realidade
do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de pessoas que tenham relacionamento com o Espírito Santo e nos ajudem a caminhar nesse trajeto do Espírito Santo. Eu tinha um amigo, tenho um amigo ainda, lá de Londrina. Desde 1993 eu comecei a ter um entendimento um pouco melhor disso. Não que eu não tivesse o Espírito, porque Efésios diz que tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, mas a gente não tinha profundidade do papel do Espírito Santo pela própria formação. E esse irmão, que é o pastor Zinaldo, ele foi me orientando nesse sentido. Como eu devo fazer? Você tem que gastar mais tempo em oração, leitura da palavra. Você tem que buscar uma vida de santificação e santidade para que o Espírito Santo tenha lugar e espaço na sua vida. Então nós precisamos de irmãos, nós precisamos de pessoas que nos ajudem nesse conhecer do Espírito Santo. Agora, continuando, Atos 9:31, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela andava no conforto do Espírito Santo. Veja, Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Veja, aquela igreja, ela encontrou por aqueles momentos paz, não havia tanta perseguição, eles se edificavam. Lembra que eu falei, você edifica o irmão é edificado um pelo outro. O papel da liderança também é, como irmão, edificar, mas você edifica uns aos outros. Ele vai dizer então, e eles edificando, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E ali a palavra conforto não é a ideia de consolo. O Espírito Santo também consola. O conforto do Espírito Santo, a palavra original aí para conforto é confortar. E confortar é dar força. Confortar é força para agir. E como o Espírito Santo os confortava, o resultado é cresciam em número. A gente não pode ter medo de número. Número por número é número. Mas a igreja crescia. E nós falamos isso na última mensagem que falamos sobre o trabalho missionário. A igreja crescia em número no conforto do Espírito. O Espírito é a força que nos conforta para cumprirmos o chamado de Deus como família, como marido, como esposa, como filhos, como crentes, como igreja. É o Espírito Santo que conforta, que dá força. É uma força de fogo em nossas vidas que nos capacita para a missão. O último texto que eu vou citar diretamente nessa sequência é Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, depois vocês leiam lá com calma. Atos 15, o verso 26, o contexto ali é que irmãos haviam se convertido, eles começavam a entender que o Espírito Santo era também para os gentios. Atos 15, versículo 20, eu falei 26? 28. Atos capítulo 15, versículo 28. Vou explicar o contexto. Os gentios haviam convertido, houve um concílio em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, um concílio em Jerusalém, e eles entenderam que aqueles irmãos não precisavam cumprir as mesmas normas judaicas, mas eles precisavam apenas, versículo 29, se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Mas olha o que acontece no versículo 28. Ele diz assim: pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo além dessas coisas essenciais. Veja só que o texto ali parece que nós diríamos assim, nos pareceu bem, orientados pelo Espírito Santo, que vocês se comportem dessa forma. Mas não, o texto ali é muito claro. Ele diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo. Está entendendo isso? Ou seja, a relação de intimidade da igreja com o Espírito Santo era tamanha, porque eles entendiam que aquilo era do Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito, porque eles queriam viver na direção do Espírito, porque eles queriam fazer aquilo que o Espírito se agrada, que o Espírito Santo se agradava. Então há uma relação profunda ali
da igreja com o Espírito. E assim vai seguindo. Se você continuar lendo todas as Escrituras, você vai vendo o papel relevante do Espírito Santo na igreja primitiva, na vida, na missão, em todas as questões. Tanto é que quando o apóstolo Paulo vai dar a bênção apostólica, vamos ver mais esse texto, agora em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, versículo 13. Você vai observar ali os papéis de um Deus único que é trino. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça veio por meio de Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. O amor vem por meio de Deus o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A nossa comunhão e a comunhão entre nós, e a comunhão com a igreja, a comunhão é com o Espírito Santo. Nós temos comunhão com o Espírito, que nos traz comunhão com Cristo, que nos traz comunhão com Deus. Ou seja, o Espírito Santo foi nos deixado como o nosso companheiro. Jesus vai dizer isso em João, o nosso amigo, o nosso parceiro, o nosso consolador, o nosso paráclito, na ideia de paráclito, alguém que está do lado. Ele está do nosso lado, Ele é o paráclito, alguém que nos auxilia constantemente, porque o Senhor se faz presente aqui, Jesus se faz presente aqui, mas Ele está na destra do Pai, ou no trono nos céus, mas aquele que foi deixado aqui na igreja foi o Espírito Santo de Deus. É doutrina ou não é doutrina essa aí? Não é isso que Jesus diz lá em João? Agora, o Espírito Santo foi deixado para que nós tenhamos comunhão com Ele. E qual comunhão nós temos com o Espírito Santo? Relacionamento com o Espírito Santo. A igreja hoje precisa andar nessa direção. Sim ou não? Sim, né? E anda em parte, graças a Deus, que muitas pessoas têm relacionamento com o Espírito Santo. Temos um problema sério hoje, que todos nós temos, o problema com o humanismo. Nós queremos fazer as coisas na nossa força, e não é na nossa força, é na força do Espírito Santo. Há muitas pessoas, como eu disse no começo, e há muitas lideranças que usam várias estratégias. Existem, por exemplo, neurolinguística na pregação. É bom que vocês são adultos e podem entender isso. Homens que manipulam através da neurolinguística a pregação. Existem homens que usam também os recursos dos coaches, recursos psicológicos, massificação, neurolinguística, como eu disse, sofismas, que são estruturas filosóficas para convencer as pessoas, e tantas outras coisas. Nós precisamos entender que isso não tem valor nenhum, só tem valor aquilo que vem pelo Espírito Santo e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos usa, nós temos que nos colocar diante do Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a entender a tua vontade. Para resumir, irmãos, para concluir, eu queria pensar assim: mas como que a gente pode experimentar isso de mais perto? Diante de tanta confusão, como que eu posso entender melhor o papel do Espírito Santo? Primeiro, irmãos, nós precisamos crer que essa promessa é nossa. Atos 2,39 nos diz o quê? Essa promessa é para, Atos 2,39, todos quantos o Senhor chamar. Então a igreja precisa entender que isso é uma promessa de Deus. A pessoa, a presença, a ação, o consolo, o conforto, a força, os dons, é promessa dele para as nossas vidas. Agora, se eu nem acredito na promessa, se eu nem sei que existe essa promessa, como eu posso receber essa promessa? Se eu nem sei o papel do Espírito, então nós temos que nos aprofundar nas Escrituras e entender que isso é promessa. Você acha que isso é uma coisa muito, que ninguém pensa assim? Pensa. Existem na teologia os cessacionistas, que são aqueles que acham que todo o mover do Espírito e todos os dons do Espírito ficou no passado na igreja primitiva. E a igreja hoje não vive mais nesse mover. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo ainda opera, que o Espírito Santo distribui dons,
que o Espírito Santo nos capacita a viver o seu fruto, que é o amor, paz, alegria, o gozo, fidelidade. É Ele que aplica a obra de Cristo. O Espírito Santo é aquele que traz a obra de Cristo aplicada em nossas vidas. Cristo cumpriu a vontade do Pai e o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na vida da igreja. Então, primeiro entendimento, eu preciso crer que é uma promessa e eu tenho acesso a essa promessa, amém? Segunda verdade, nós temos que ter uma vida de quebrantamento. Desde a descida do Espírito, quando Pedro fala em Atos 2,38, ele diz assim, olha, Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro, porque lhe perguntaram assim, que faremos, irmãos? A igreja perguntou, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, vida de santidade, quebrantamento, porque o Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é santo. Então, se nós temos uma vida constante, não lavamos as nossas vestes diariamente pelo perdão do sangue de Cristo, se não temos uma vida transparente diante dele, se temos uma vida que é imoral e não é santa, nós podemos nós não podemos ter um agir desse Espírito que é santo, porque ele é santo. Ele precisa de um espaço de corações que sejam quebrantados. E terceiro, irmãos, busque intensamente, proativamente, a pessoa e a presença do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18 diz assim, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Uma atitude que ele faz, mas que eu me abro para que ele faça. Uma atitude proativa, enchei-vos do Espírito. Lucas capítulo 11, vamos para esse texto também, Lucas 11, de 9 a 13, Jesus fala lá que o Pai quer dar o Espírito Santo àqueles que o buscam. Lucas capítulo 11, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tem que pedir ou não? É Jesus que falou. Temos que pedir as coisas a Deus ou não? Não é automático. Embora toda a sua realidade foi feita, nós pedimos, nós clamamos. Então nós temos que buscar a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Vou encerrar com uma experiência. Eu não gosto muito de falar de experiência, mas às vezes o Espírito Santo me disse para falar isso no meu coração ontem. Desde 2008, em 2008, tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Eu creio que vocês também já tiveram esse tempo diferente, né, da ação do Espírito Santo. Em 2008, meu filho tinha casado, né, eu tinha terminado o doutorado e acho que eu tinha 47 anos. 46 anos mais ou menos. 46 anos. E eu cheguei em casa, olhei no espelho, eu vi que tinha uma mancha de sangue nos meus olhos. Falei, o que será que é essa mancha de sangue? Uma mancha de sangue bem grande nos olhos. Naquele final de semana, foi na sexta-feira. No sábado eu fui jogar futebol, né? Não estou jogando nada, mas eu jogava bem. Fui jogar futebol. Domingo eu preguei. E a Gleice insistiu, você não vai no médico? E o homem tem dificuldade para o médico, né? Ah, não, mas ela saiu fazer uma compra, acho que no Mufato, com a Késia, né? E eu fui no posto de saúde. Cheguei no posto de saúde, o médico me atenderam,
mediram a minha pressão na segunda-feira, estava 22/11. E o médico ficou assustado com aquela correria toda, e eu legal, né? Eu me sentindo animadão, né? A 1000 por hora. E aí o médico falou: olha, para isso, o que aconteceu com você foi o seguinte: você teve um AVO, é quase igual a um AVC. Ele veio, passou pelo teu coração, ele perguntou se eu era atleta, na época eu era mais ainda, passou pelo teu coração, estava forte. Aí ele veio para o seu cérebro, e rodou no cérebro, estava forte, e o sangue desceu e explodiu nos teus olhos. Você podia ter morrido. E para isso ter acontecido, a tua pressão deve ter chegado a 24 para alguma coisa. Meu mundo desabou. E eu fiquei assustado, é claro. Aí eu fui conversar com a Gleice, contei lá, não vou falar os detalhes, né? Contei o que tinha acontecido, mas eu fiz uma oração a Deus. Eu falo, desde 1993, eu sei que eu te conheço, eu sei que eu tenho um relacionamento com o Senhor e o Senhor me usa, mas desde 1993 eu procuro um relacionamento mais profundo com o Senhor. E eu agora vou te buscar mais intensamente. E eu falei para a Gleice, eu estava pastoreando uma igreja, eu não vou, a semana toda eu vou só orar. Tinha esse privilégio de ficar em casa orando. Eu orava de manhã, comecei a tomar medicamentos. As coisas eram muito assustadoras, porque minha pressão teve que ir lá para baixo. Eu orava de manhã, orava à tarde, orava à noite. Eu orava muitas horas por dia. 7, 8, 9, 10 horas por dia. E eu comecei a ter uma busca mesmo do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer profundamente. Eu não quero ser curado. Eu dizia isso constantemente. Não é a questão da cura agora. Eu quero conhecer-te mais. Eu quero ter uma experiência mais profunda com o teu Espírito Santo. E quando eu estava orando, eu orei durante 21 dias, de 1º de abril, mais ou menos, 31 de abril de 2008, até no dia 21 de 2008, eu orava noite e dia, buscando mais do Espírito Santo na minha vida. No dia 21 eu lembrei de uma situação que vou falar para vocês, porque vocês têm que me conhecer, né? E não ficar escandalizado, conhecer o pastor que vocês têm. No dia 21, eu lembrei de uma coisa que aconteceu em 96, mais ou menos, em Londrina, enquanto eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando, de repente eu fui tomado, eu sei que foi pelo Espírito, mas na época eu não sabia, e eu comecei a falar umas palavras que eu não entendia. Eu fiquei apavorado, parei na hora, travei. E quando eu desci do púlpito mais tarde, uma irmã falou: o senhor viu o que aconteceu lá? Eu falei: eu vi que foi uma coisa muito estranha. E ela disse: o senhor falou exatamente assim em línguas. E eu fiquei lembrando disso. E naquele dia 21 eu disse: Senhor, a minha preocupação é muito grande com o que os homens pensam. E é normal você, depois de tantos anos de ministério, você fica confuso. E eu então disse para o Senhor: eu não estou preocupado com o que os homens vão pensar. Eu quero que o Senhor me visite com poder, me enche com teu Espírito Santo. E quando eu falei aquilo, depois de 21 dias orando, eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu cantava. Você já fez isso na sua vida? Deus já fez com você um dia isso ou não? Eu dançava, eu cantava em várias línguas. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas uma alegria tomava conta de mim, e parecia que eu tocava o céu. Não sei se você teve essa experiência, parecia que era uma coisa tão forte fluía no meu coração, no meu interior. E eu já dirigia também um trabalho na universidade, acho que na universidade tinha parado, não estava ainda, né? Na Sul-Americana. E quando eu ia pregar, e fui pregar em Arapongas, uma experiência em Arapongas, quando eu preguei numa igreja batista bem tradicional, vocês conhecem Arapongas, é uma igreja abençoada em nome de Jesus, e quando eu preguei lá, as pessoas começaram a chorar, viram para frente, e os diáconos ficaram bravos e começavam a querer mandar as pessoas pararem, e eu falei, e diziam assim: esse pastor está manipulando. Eu falava: não, eu simplesmente estou falando aquilo, e falava normal, a mesma coisa que eu estou pregando. Fui na minha igreja pregar, umas moças começaram a gritar, e depois as pessoas ficaram todas assustadas, e depois foi descoberto que elas tinham sido estrupadas. O Espírito Santo revelou. E eu comecei a ficar pensando nessas coisas. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Eu tinha terminado o doutorado, tinha várias expectativas ministeriais, ninguém me chamou mais
para pregar. Nenhuma igreja apareceu mais. Nas nossas tradições, nós ficamos no canto, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai visitar a gente, a coisa vai ser fácil. Só lutas e lutas. Mas, irmãos, não há uma experiência maravilhosa, maior do que estar em intimidade com o Espírito Santo. De noite eu tinha sonhos, eu tinha visões, sonhos e visões. Eu falava em línguas e ainda falo. E quando eu falava em línguas, às vezes eu falei em línguas em 2003, você depois procura saber lá. Em 2003 eu falava em línguas e era um idioma que eu não imaginava o que era. E naquela mesma noite, eu orei a noite toda chorando e falando em línguas. De manhã fiquei sabendo que teve um tsunami. Você lembra daquele tsunami lá na Indonésia? Eu vi as pessoas sofrendo. O Espírito Santo estava operando. Como eu disse para vocês, eu não pedi cura. E como eu tenho uma formação mais acadêmica, eu fiquei em dúvida. E um dia eu estava lendo Atos capítulo 3, verso 16. Atos 3, verso 16. Quando aquele homem foi curado. Aí o apóstolo Pedro diz: por causa deste nome, este homem ficou completamente curado. E quando eu leio e faço a transliteração do texto, você pega o grego, tá? Quando você estuda no léxico, você estuda a língua, você pega o grego, e aí você coloca as letras do grego, translitera, colocando letras em português. Então você tem ali uma dicção, por exemplo, agapau. Você vai lá e coloca A-G-A-P, ágape, amor. E eu fui então transliterar, e quando eu fui fazer aquele estudo, Atos 3,16, no final daquela palavra, a mesma palavra do grego eu orava sem saber que eu estava orando, que era, e eu posso falar porque línguas não é uma coisa assim que você nunca fala, língua é coisa que você tem guardado no coração, iomaito, eu orava, iomaito, durante todo o tempo. E o que significava iomaito? Seja curado completamente. Eu pedia cura em outra língua, mas eu não pedia na minha consciência. Então Deus continua falando. Você sabe quantas línguas existem no mundo? Quem sabe? Pode me ajudar. Quantos dialetos existem no mundo e línguas? Agora, 16 mil línguas. Sabia disso? E dialetos. Dialetos 16 mil, fora as línguas. Você sabe quantas línguas já existiram no mundo? Você sabe que muitas línguas deixaram de existir? Por exemplo, lá em Londrina tem o Chetás, tem Guaranis, tem Caingangues, e nós trabalhamos com Caingangues e Guaranis lá em Londrina. Mas o Chetás, a língua está desaparecendo, porque não tem mais Chetás. Muitas línguas desapareceram. O que eu estou dizendo com isso? Que as línguas, mesmo que você não saiba, pode ser uma língua que já houve, ou uma língua de algum povo. Você, quando fala em línguas, Deus pode tomar você e você falar dessa forma. Não estou dizendo que isso é a base, estou dizendo que a gente precisa buscar. Depois daquilo, irmãos, a minha vida deu um outro direcionamento, como eu disse para vocês. Eu tinha uma expectativa mais humana, confesso. No começo ficou confuso, porque eu pensava, agora que eu tenho uma boa formação, bem conhecido, que eu tenho um doutorado, e agora que eu tenho o dom, imaginava mais poder do Espírito Santo, o meu ministério vai fluir. E não, só vieram lutas, e lutas, e lutas. E o Espírito Santo sempre falava para mim: você se arrependeu? Tinha uma pessoa que nos ajudava e sustentava, não vou citar o nome, é claro, mas era um americano. Ele foi na minha casa, a Gleice se lembra, foi lá na minha casa, no Lago Igapó, lá, morava ali perto do Lago Igapó. Ele foi lá e disse: pastor, eu concordo com tudo isso, e eu sei que tudo isso que está acontecendo na sua vida é o Espírito Santo, mas eu não posso mais caminhar com você, porque se eu continuar andando com você, eu vou ser cortado dos quadros lá dos Estados Unidos. Eu não vou mais caminhar com você. E abriu mão. Outros abriram mão. Nós passamos muitas lutas, muitas privações, e sempre o Espírito Santo me pergunta para mim: e aí, valeu a pena? Valeu, irmãos, valeu a pena. Eu lembro de noites de oração, eu lembro do toque do Espírito Santo.
Não sei se você já sentiu isso como eu disse. Um dia, quando terminei de ler o livro de Jó, eu li o livro de Jó inteirinho. Quando eu estava acabando o livro de Jó, parecia que eu tocava nos céus. Eu não sei se você teve essa experiência. Foi um minuto, foi segundos da glória de Deus. E eu não posso abrir mão disso. Isso é para nós. Vida cristã é relacionamento com o Espírito Santo. É intimidade com o Espírito Santo. E eu quero mais dele. Eu quero mais dele. Para isso temos que buscá-lo. Você está disposto a isso? Buscar ter intimidade com ele. Vida de oração, vida de adoração, vida de santidade. Não estou falando de misticismo, estou falando de uma realidade que era da igreja primitiva. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.